Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Paixão Analítico novamente. Estamos aqui na playlist O Estranho, com o segundo episódio do relato do Marcelo Alexandrino, experiência de quase morte, premonição, déjà vu e OVNIs. Então, para quem não viu o primeiro episódio, está aqui, é o episódio anterior da playlist O Estranho, do canal. Pode consultar, onde o Marcelo nos trouxe generosamente, a grosso modo, duas experiências, uma de premonição de um sonho premonitório que ele teve, e a outra experiência que foi uma EQM, né, uma experiência de quase morte, quando ele foi baleado lá no Rio de Janeiro. Muito interessante, muito forte o relato, teve bastante repercussão, e tem muita gente ansiando, então, pela parte 2. Marcelo, que é entusiasta de ufologia, já teve vários avistamentos aí, vai nos trazer, gentilmente, um tanto dessas impressões. Então, Marcelo, seja bem-vindo novamente aqui comigo no canal, e a palavra está com você, meu caro. Eu quero, de novo, Daniel, te agradecer por essa oportunidade de falar, né, aqui no seu canal, até porque a gente estava comentando antes, né, a repercussão foi bem interessante, algumas pessoas me procuraram com diferentes tipos de abordagem, né, a partir da nossa conversa, e isso foi bem enriquecedor, né? E, por outro lado, também é bom, porque, assim, eu me sinto numa posição em que, assim, uma posição privilegiada, em que eu posso falar sem ter determinados temores, né, ou profissionais, ou em relação ao meu convívio social. Não, eu nesse ponto eu acho que eu posso ser bem autêntico, porque eu não temo e nem tenho razões para temer determinadas pressuposições, melhor, pós-suposições que as pessoas venham fazer, né, depois de ter acesso a esse tipo de relato. Então, quem quiser acreditar, acredita, quem não quiser, não acredita. A gente tem os vídeos, a gente tem, né, as gravações, enfim, das coisas que surgiram, e outras coisas ficam mesmo na base de ter ou não crença, não naquilo que eu falo, né, mas naquilo que não se pode ver, né, de uma maneira geral, que se não consegue ver, ou que se não tem a oportunidade de ver, né, porque a gente vive muito nessa coisa do ver para crer, e então sempre tem uma zona aí mais ou menos cinzenta em que as pessoas vão ou não dar alguma credibilidade. E vamos lá, eu acho normal até, já estou falando pelos que eu estou vendo aqui, eu acho até normal algumas pessoas não quererem se expor, né, porque podem ser de alguma maneira ridicularizadas ou passar a sofrer algum tipo de preconceito, porque eu acho que a gente está dentro de uma cadeia hierárquica aí que certas pessoas ficam mais e outras menos expostas a essas repercussões, né, até mesmo com algum tipo de efeito no campo prático da vida delas, né, na própria profissão. Eu estava assistindo aquela primeira parte da conversa no seu canal, né, em que estava lá a entrevistada principal, esqueci o nome dela, né, falando das dificuldades perante a instituição em que ela trabalhava. Gisele Souto Rocha, isso. Gisele. Em razão da religião dela, e detalhe, de uma religião que não extrapola os limites aceitáveis, por assim dizer, da sociedade, mas que ainda assim seja preconceitos. Olha só, né? Então imagina falar de coisas que ainda são mais, digamos assim, alternativas. Então eu entendo as pessoas, e a gente às vezes tem que ser porta-voz, né, dessas pessoas. Sim, só um comentário breve, assim, realmente eu mesmo demorei muito tempo para me autorizar a ter o meu canal e a criar essa playlist O Estranho, mesmo que o estranho seja contemplado na psicologia, na psicanálise, como um campo de estudo. Freud, inclusive, tem um texto sobre o estranho, ou o infamiliar, ou o inquietante, tem várias traduções sobre isso, né?
porque justamente tem muito preconceito. Então, por exemplo, em 2018, 2019, eu fui fazer uma viagem com o Gevaer, ufólogo, né, já saudoso, infelizmente, aqui do Brasil, né, o famoso ufólogo Ademar José Gevaer, que é um dos criadores da revista UFO. Eu fui para a Argentina com ele e eu fiquei muito preocupado que os meus colegas não poderiam saber dessa viagem, né, assim, porque se soubessem do meu interesse ufológico, eu seria quase que automaticamente desacreditado do ponto de vista profissional. Hoje, em função de uma série de coisas que eu sofri na psicanálise, perseguições, de outra natureza, nada a ver com ufologia, né, mas resistência ao meu pensamento, à escrita, censura, joguetes institucionais, econômicos, eu resolvi assumir a questão do psicanalista independente, que é alguém que tem um livre pensar, e arcar com as consequências de ser autêntico. Eu acho que uma vida que não é verdadeira, uma vida que não é autêntica, é uma vida muito empobrecedora. Então, é melhor arcar com as consequências e com o preconceito de algumas pessoas do que a gente viver numa posição fechada, né, assim, temerosa. Então, realmente, mas, enfim, eu entendo que não é todo mundo que pode fazer isso, até por questões econômicas. Se você tem um emprego e isso cai no seu chefe, que você acredita em fantasmas, ETs, qualquer coisa assim, você for mandado embora, você tem que escolher entre comer e falar a verdade. Então, realmente, infelizmente, não são todos que têm esse privilégio, é importante sinalizar, de poder ser verdadeiro, né? Então, mais uma vez, te agradeço, porque a gente está aqui tentando romper resistências. E quando você diz que você é um magistrado, né, eu sou psicólogo, a gente não vive disso, né, nós não precisamos inventar coisas, né, somos pessoas que, eu tenho meu consultório, atendo pessoas que, de origens diversas, com características diversas, você também tem teu campo de atuação, ou seja, a gente não precisa aqui ficar criando fabulações, né, para enganar as pessoas, a gente não vive disso. Então, é importante esse parênteses, né, para poder dar força, inclusive, ao nosso encontro, né? Isso. Maravilha, é isso mesmo. Isso reforça um monte de ideias assim que eu tenho até mesmo são lógico, coisas completamente que extrapolam a nossa conversa, mas que tem a ver com você, cada vez que você se torna mais competente, você é mais livre, porque você pode falar aquilo que você não quer calar, né? E, portanto, uma área que não se resume, né, nessa questão de você ter ou não consequências possíveis, e sim nas outras consequências, que justamente por você não querer ter essas consequências de ser calado, de ser, de alguma maneira, ridicularizado, você pode sim escolher um outro caminho, que se tornando mais competente na sua área, em áreas, né, correlatas ou não, você passa a ter mais possibilidade de falar, porque aquilo de que você dependia, você não vai mais depender tanto, né? Então, enfim, mas vamos para o fantástico, né? Legal. Vamos lá. Vamos para as coisas fantásticas. Por onde começamos? Bom, eu acho que ficou aquele gostinho do pessoal em querer escutar as suas experiências ufológicas, né? Talvez a gente possa ir por aí. Então, como eu te falei, algumas coisas acabaram vindo mais à tona na minha memória depois que a gente começou a conversar. E eu lembrei que quando eu era bem criança ainda, naquela época que eu falei no vídeo anterior, e aí quem quiser saber sobre o que eu falei vai e acessa o vídeo quando terminar esse daqui, né? Em que eu assisti aquele filme do Nosferatu, e aqueles símbolos mágicos ficaram muito impregnados na minha cabeça, e a partir daí tive algumas experiências, talvez fruto, né, desses símbolos terem aberto a minha percepção de uma maneira que para mim é misteriosa. Lá em Maricá, a gente tinha essa casa onde eu assistia aquele filme, e lá tinha um senhor chamado Seu Ribeiro. Ele tinha uma casa em frente à nossa. E o Seu Ribeiro, ele dizia que a origem dele era extraplanetária. Ele dizia que veio de Vênus.
Mas eu lembrei, olha, eu lembrei que o seu Ribeiro ele falava que eles não vinham em naves extraterrestres, nada disso, que eles vinham numa forma de que a gente reconheceria como globos de luz, atravessavam esse espaço e que a dimensão que eles habitavam em Vênus não era uma dimensão visível para os terráqueos e, portanto, eles não estavam nem mesmo sujeitos à nossa física, à nossa química. Não importa qual era ali, se havia ou não atmosfera, e se a atmosfera de Vênus seria ou não compatível com a vida humana, porque a dimensão deles não se sujeitaria a essas regras. E o seu Ribeiro ele vivia falando que um dia nós veríamos alguma coisa muito extraordinária que ele marcaria. Isso nunca aconteceu. Até hoje eu estou esperando o seu Ribeiro marcar aquilo ali. Ele deve provavelmente ou ter voltado para Vênus ou então já faleceu, porque ele já era um senhor. Mas eu lembro disso, dessa conversa. E era um tipo de discurso que naquela época, pelo menos eu acredito que não era muito costumeiro entre os ufólogos. Depois veio Jacques Vallée, etc., que começaram, pessoas que falaram nessa multidimensionalidade. A gente não falava de multiverso nem nada disso, né? E aí me veio essa memória do seu Ribeiro, olha. Só um parênteses, isso foi em que ano, mais ou menos? Isso na década de 70, com certeza, que meus pais se separaram em 79 e eu nasci em 71, então foi alguma coisa entre, não sei, ali, quando eu comecei a ter alguma cognição um pouco mais desenvolvida, né? Não sei, devia ser o quê? 76, 77, no máximo. Porque em 79 meus pais já estavam se separando, então. Sim, porque, curiosamente, existe um personagem, entre aspas, chamado Valiant Thor, que está relatado num livro chamado Um Estranho no Pentágono. Não sei se você já ouviu falar dessa história. Que seria nada mais, nada menos do que um habitante venusiano que um belo dia desceu numa fazenda nos Estados Unidos, numa nave, 1,85 m de altura, com feições humanas, tem até inclusive a foto dele na internet, com roupas da época, da década de 50, isso foi nos anos 50, e ele teve contato com o presidente Eisenhower, teria tido, segundo esse relato, contato com o presidente Eisenhower, ou Truman ou Eisenhower, mas eu acho que foi o Eisenhower, e ele, através de indução telepática, foi sendo conduzido pelos oficiais que o receberam até a Casa Branca, né, onde ele mostrava a preocupação de uma comunidade galáctica com a eventual destruição do planeta Terra por conta de arsenal nuclear. Ele teria ficado 2 anos inserido no cotidiano da política americana para tentar sensibilizar os líderes americanos a não entrarem numa guerra nuclear irreversível com a União Soviética. Então, é muito interessante porque, realmente, quem de primeira, qualquer pessoa, né, no colégio lembra, né, que Vênus é uma esfera de gás e ácidos de altas temperaturas que uma sonda terrestre não dura mais do que 1 hora lá dentro. Mas, realmente, é muito curioso, agora que você comentou. Será que tem alguma coisa ali extradimensional que a gente não conhece? Será que o senhor Ribeiro inventou essa história? Será que ele leu esse livro, A Stranger in the Pentagon? Né? Enfim, é uma coincidência, novamente uma coisa estranha para a gente colocar na coleção. Não tem uma resposta. Eu sei que, como o seu Ribeiro, a gente acabou... eu não lembro exatamente, mas eu consigo ter uma memória muito vaga de um dia em que nós vimos assim um globo de luz muito forte, mas
salvo engano, aquilo dali era o sol, mas ficou na minha cabeça, sabe, aquela coisa ali, a gente está contemplando o céu à procura da nave do seu Ribeiro, ou da prova do seu Ribeiro, de que havia alguém ali que ia aparecer para a gente, mas eu, salvo engano, era o sol mesmo, e o sol... Eu sei que eu fiquei meio frustrado com essa história, durante muito tempo eu não quis saber de nada de UFO, não, e na década de 80 começou aquele papo de Astar Chirran, aquele negócio todo. Eu achava aquilo ali, perdoe-me quem acreditar, mas eu achava aquilo dali uma viagem muito grande, muito messiânica, né? Aí depois o Astar Chirran, Jesus estava com ele numa viagem cósmica e protegendo o planeta Terra. Eu comecei a achar aquilo muito doido e passei a entrar em estado de negação em relação à ufologia, né? Quando conheci minha mulher, a família dela é de Cambuquira, que é ali perto de Varginha, né? Bem perto, colado em Três Corações, e ela me falava que em determinada data, enquanto ia com a família dela para Cambuquira, eles tiveram um avistamento muito próximo na Serra da Mantiqueira, e que era assim, muito próximo mesmo, e que era indubitavelmente uma nave que não tinha nada a ver com helicóptero, nem naquela época que ela falou, não se falava em drone ainda, nada disso, não era um avião porque estava parado, e ela dizia que essa nave chegou a pousar, e enquanto isso eles assistindo aquilo, ela era pequena, não tinha celular, não tinha nada disso, e depois a nave foi embora. E eu ficava... Sânia, você está viajando total, isso aí viu muito filme. Ela até brincava, olha, você estuda esoterismo, você é o maior viajandão que eu conheço, como é que você pode dizer que eu estou viajando? Enfim. E a gente ficava nesse debate, né? Existe, não existe? Ela com a crença de que existia porque viu. E eu com a ideia de que não existia porque eu não vi o que seu Ribeiro prometeu que eu ia ver. Ok. Em 2013, eu estava com um grupo de amigos lá na Floresta da Tijuca, aqui no Rio. Os celulares no carro, porque não pega celular lá, então não adiantava a gente levar o celular com a gente, porque assim, não pega celular. E nós estávamos lá praticando, né? Eu pratico a Choi Lei Fat, é uma arte marcial chinesa, né? Digamos assim, um estilo de Kung Fu. Eu estava praticando com esses meus amigos, um sargento da Marinha, que é o Humberto, o Gabriel, que eu não sei o que ele faz hoje em dia, e tinha um casal de físicos, que eles eram do Nordeste, e estavam aqui no Rio, na UFRJ, fazendo uma pesquisa para criar um computador quântico. Ok. A gente estava lá, de repente o Humberto, que é esse sargento da Marinha, ele ficou bobo, assim, e ele tá fazendo um exercício de estiramento, alongamento, com a respiração, e ele parou e ficou olhando para o céu, né? E eu falei, caramba, Humberto, tu tá maluco? Por que tu tá olhando para o céu aí que nem um bobo? Aí ele falou assim, gente, estrela se move. Eu falei assim, não, estrela se move, como assim? Estrela se move num ponto, né, assim, amplo assim, de vista, mas aí ele, olha lá, olha para o céu. E nisso havia um grupo de chineses que estavam lá num Corolla com placa do corpo consular. E esses chineses, antes desse momento, eles conversaram com a gente em inglês, ali eles não falavam português, porque eles viram que a gente estava praticando uma arte marcial chinesa. E aí eles começaram a falar, eu conheço isso um pouco, eu também sei Wing Chun, que é conhecido, marco do Bruce Lee, coisa e tal. E a gente conversando ali, e eles estavam vendo a nossa prática de arte marcial chinesa, talvez com olhos muito negativos, porque, lógico, a gente não sabia tanto assim naquela época. E nisso, os chineses, eles tinham máquinas de fotografar com lentes teleobjetivas, parecia ser máquina muito boa. E eles começaram a fotografar aquilo que o Humberto estava dizendo que eram estrelas se movendo. O que era? Eram duas esferas que literalmente brincavam no céu. Elas não só faziam movimentos muito coordenados, como às vezes sumiam e apareciam em outro lugar. Sumiam por completo, apagavam, a gente não conseguia mais enxergar, e depois apareciam em outro ponto do céu.
muito alto, mas elas eram muito intensas em termos de brilho, sabe? E chegou a passar um avião lá em cima, a velocidade da esfera era incrivelmente superior à do avião. Eu não posso calcular ali qual a diferença de altitude, mas era muito mais rápido. O que chamava a atenção é que ela fazia movimentos, às vezes, não só esses movimentos que uma seguia a outra certinho, como se estivesse brincando, como às vezes ela fazia um movimento horizontal em que ela não diminuía a aceleração para voltar. Ou seja, com a mesma velocidade que ela ia, ela voltava sem dar aquela diminuidinha ou sem fazer um contorno, sabe? Era completamente horizontal e voltava e percorria distâncias imensas, voltava e depois voltavam a brincar, coisa e tal. Eu tenho a recordação de uma terceira esfera. Hoje eu tenho essa recordação. Pode ser uma falsa memória. Por quê? Porque o Humberto, esse meu companheiro de treino, ele não se lembra dessa terceira esfera. O que ele se lembra é de uma terceira, digamos, nave. Essa daí eu me recordo porque, nesse momento, a nossa sensação foi de angústia, porque, enquanto estavam essas duas esferas brincando, eram esferas, digamos assim, a cor era mais para o branco, era uma coisa assim, sabe, um prateado. E, de repente, e aí, Daniel, que a coisa começa a ficar mais do que fantástica, tá? Porque, de repente, olhando para o céu, essas esferas elas pararam e ficaram paradas, elas pararam de brincar. Passou uma nuvem. Quando essa nuvem passou, a gente percebeu que havia alguma outra coisa ali, que a nuvem deu o formato como se a nuvem, como se estivesse acima, essa coisa estivesse acima da nuvem e fazendo sombra na nuvem, porque o sol passou, de alguma maneira, a refletir nessa coisa. E o que é mais doido, quando a nuvem passou, o céu ficou de novo completamente azulzinho, diante dos nossos olhos. Um outro negócio se materializou. E isso nos causou uma angústia imensa. Em mim, causou angústia, no Humberto também, e o Luiz, esse físico, a gente nunca mais teve contato, então a gente não voltou a conversar, e o outro menino também, Gabriel, parei. Depois eu vou dizer o que aconteceu com a Cíntia, que era a mulher, que era física. Me causou uma angústia, porque era um negócio mais escuro, sabe? Num formato que eu reconheci como mais triangular. O Humberto ele descreve mais como um bumerangue, como se tivesse um formato de bumerangue, né? Eu, na minha memória, eu lembro que é esse formato mesmo triangular, mas eu não lembro desse negocinho do bumerangue. E, enfim, mas assim, bumerangue ou triângulo, tanto faz, porque os dois são parecidos. Era alguma coisa que tinha um vértice embaixo e em cima tinha assim, um formato que ou era vazadinho, como um bumerangue, ou então era reto, como um triângulo. Ok. Aquele negócio ficou ali e essas duas esferas, elas pararam. Os chineses tiraram várias fotos. Eles tiraram muitas fotos. O que eu falei da Cíntia, a Cíntia, que era essa física, mulher do Luiz, ela ficou completamente desligada. É como se tivessem desligado o interruptor dela. Ela passou o tempo inteiro, todo mundo berrando, olha, Cíntia, olha, caramba, que coisa incrível. Ela não, ela desligou, ela ficou olhando para o pé dela o tempo inteiro. Ela não olhou para cima em momento nenhum. Em momento nenhum. Outra coisa de realidade completamente paralela. Nesse local que a gente estava acontecendo um churrasco de pessoas que nós não conhecíamos, tá? E as pessoas, a despeito da gente estar ali berrando, olha, olha, parecia que não nos viam. É como se a gente estivesse num tempo e espaço que aquelas pessoas não estavam, porque elas não interagiam com a gente. Não interagiam em momento nenhum, interagiram. É como se a vida delas estivesse continuando ali, numa realidade que era paralela à nossa, apesar de a gente estar dividindo ali o mesmo espaço, sabe? Eu não sei se aquilo dali foi uma distorção do tempo no espaço, não sei, eu não consigo explicar.
como eu não consigo explicar o porquê da Cíntia, talvez por ela ser uma cientista que estava trabalhando com computação quântica, não sei das quantas, aquilo tenha mexido na cabeça dela, talvez você saiba mais do que eu, com certeza, desculpa, você sabe muito mais do que eu, mas a resposta que eu quero dizer, sabe, eu não faço ideia. Então, é essa típica situação que aí a gente tem duas respostas, né, clássicas. Uma que, não sei se clássicas, né, mas enfim, caberiam de pronto duas respostas, né? Uma é de que existia um fenômeno, esse fenômeno ele foi rudimentarmente percebido pela Cíntia e pelo pessoal do churrasco, houve uma atitude defensiva do eu dessas pessoas para protegê-los de angústia, que rompeu o contato deles com a realidade de uma maneira temporária para evitar algum tipo de crise traumática, né? A outra explicação, que seria a explicação mais fantástica, seria que aquela cena, aquele teatro lúdico das esferas e o posterior aparecimento do bumerangue ou do triângulo, né, seria algo dirigido a você e ao seu amigo, ou pelo menos haveria uma concessão de que tanto você como ele assistissem e contemplassem aquela cena, porém não os demais. Logo, só enxerga, só vê quem pode, entre aspas, e não qualquer um. Essa seria a explicação fantástica. O que foi, novamente, nós não sabemos. Não sabemos, porque é como se a gente tivesse sido retirado daquele cenário. Nós todos, eu, o Luiz, o Gabriel, o Humberto, e mais aqueles chineses, que os chineses o tempo inteiro fotografaram, falavam, berravam, apontavam, ficaram muito mais empolgados até mesmo do que nós. A gente ficou assim, embasbacado, enquanto eles estavam numa excitação tremenda. E essas outras pessoas do churrasco, nem as crianças olhavam para o céu. Tinham crianças lá também, correndo de um lado para o outro, e do jeito que estavam, continuaram. Sabe, como se realmente a gente tivesse sido arrancado daquele cenário por um momento. Eu não sei, e não vou saber talvez nunca o que aconteceu, mas assim, a partir daí, o que nós fizemos, os chineses eles entraram nesse Corolla, foram embora, era um Corolla, não lembro bem se era prateado, ele tinha um tom metalizado, agora não lembro se ele era mais puxadinho ali para o creme, ali para o dourado ou prateado. Eles foram embora, e nós também, o negócio durou tanto tempo que se tornou enfadonho, olha, e nós fomos embora também, coisa e tal. Ok, quando chegamos, incrível. Vocês não quiseram, não tiveram a ideia de filmar, fotografar? Então, outra coisa que eu ia te falar, né, incrível, quando a gente entrou no carro, eu acho que a gente estava tão, assim, fora de si, o carro estava relativamente longe, a gente andou até o carro, coisa e tal. Quando a gente foi embora. Ninguém quis, a gente estava conversando sobre aquilo, ninguém quis ver se ainda estava lá para fotografar, para filmar. Não, simplesmente ninguém quis. Depois a gente ficou até brincando. Caramba, os chineses, o negócio durou tanto tempo. Talvez se alguém tivesse corrido até o carro, apesar de estar longe, e voltado, desse tempo também para fotografar e filmar. Mas o mais incrível é que no carro mesmo, quando a gente já estava lá dentro, ninguém pensou nisso, em pegar o celular e tentar fotografar ou tentar filmar. Que hipnotizado, assim, com aquela situação. E conversando sobre aquilo, caramba, o que foi isso? E tentando extrair da Cíntia, né? Principalmente, Cíntia, por que você não olhou? E ela falava, porque eu não sei. Ela falava, eu não sei porque eu não olhei, eu não queria olhar. Eu não sei. Ela foi, digamos, talvez ela tenha sido a pessoa abduzida ali. Olha, talvez, não sei. Aí, assim, o que é engraçado, no dia seguinte, eu tenho um amigo chinês, eu pedi para ele, né, vamos lá no consulado, para a gente ver se consegue identificar quem eram aqueles chineses, que eles gostaram da gente, ou pareciam ter gostado, em razão dessa identidade, né, com arte marcial, coisa e tal. Vamos ver, e talvez eles possam ceder
aquelas fotos, manda para a gente por algum aplicativo, sei lá, vamos ver. Ok, chegamos lá no consulado chinês, o meu amigo começou a conversar com o oficial lá, que ele já conhecia, não era amigo, mas conhecia a pessoa, e de repente o cara começou a falar um pouco mais áspero, e esse meu amigo falou, vamos embora agora. Eu falei, o que está acontecendo? Ele, não, vamos embora lá fora, eu te explico. E quando a gente chegou, consulado lá em Botafogo, a gente estava do lado de fora já, ele falou que sobre isso ele não conversa e que a gente não tinha nada a fazer mais ali naquele consulado, se era só essa conversa que a gente devia ir embora. E aí ficamos assim, sem saber, né, como identificar quem seriam aqueles chineses. Logo depois, um tempo depois, não posso precisar agora se dias ou se passou uma semana ou duas, eu comecei a ver, e é engraçado porque eu nunca sou a primeira pessoa a ver, sempre alguém me chama. Na verdade, o meu filho começou a ver aquele negócio e me chamou para ver também, meu outro filho e a minha filha, todos nós vimos uma esfera. Eu estava subindo agora, eu medi quantos passos tem desse local até o meu prédio. Deu 82 passos duplos. Então deve ter mais ou menos 80 metros de distância. Uma esfera que ela ficava, eu te mandei o vídeo, né? Muito, a cor dela indefinida, para mim, o brilho era um brilho avermelhado, mas esse brilho ele variava de intensidade. Parecia estar rodando. Ela parecia fazer um movimento de rotação e ela ia e voltava bem devagarzinho. Ia, aí a gente não conseguia mais enxergar porque ficava muito, a intensidade do brilho diminuía muito, 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 muito. Era noite, então a gente já não conseguia enxergar e de repente ficava um pouquinho mais brilhante, né? E aí aparecia de novo e ela ficava fazendo esse movimento como se quisesse chamar a atenção. O meu filho tinha um laserzinho, daqueles lasers, quando ele colocava o laser na esfera, o laser não funcionava. Quando ele, até no vídeo ele fala, eu falo, pô, coloca o vídeo, coloca o laser. E ele, não está dando, não está dando. E ela ficava brincando até o momento que o brilho se apagava e a gente não via mais essa esfera. Em uma ocasião, a gente viu ela fazendo um movimento também vertical, fez 2 vezes um movimento vertical, na terceira subiu e a gente perdeu de vista. Nessa vez que ela subiu e perdeu de vista, eu tinha também o vídeo, eu não consigo encontrar, eu gravei com o Motorola na época, eu não consigo, talvez tenha aqui em alguma, sei lá, pasta no meu computador, mas se eu achar eu te mostro, porque quando ela subiu, ela ficou muito intensa, parece que diminuiu o tamanho da esfera, ela já era pequenininha, não era nada grande, né? Dá para ver ali que devia ser uma coisa, sei lá, no máximo, sei lá, 1 metro de diâmetro, 1,5 metros no máximo. Mas ela pareceu ficar menor e quando ela subiu, ela ficou muito intensa, um vermelho muito intenso. E subiu até a gente perder de vista, e aí acabou. Enfim, houve também, e aí eu consegui filmar, em uma noite a gente filmou, né? Aí talvez a gente consiga passar aí para quem quiser ver. Uma vez também também tem essa filmagem, não te mandei por quê? Porque não dá para ver. Era tão longe, eu até estava falando com um amigo meu que era americano, e na hora eu comecei a falar inglês, né? E filmando, estava eu e meu filho. E ele, tá ali, pai, que não sei o que, tá ali, coisa e tal. Mas a câmera não pegava, dá para ver uma vezinho o brilho. Né? Também, isso era na Barra da Tijuca, a gente viu também um negócio desse lá, bem, bem alto no céu, que ficava piscando, mudava de posição, piscava. Aí pode ser, por exemplo, um drone, não sei. Aquela bolota não tinha nada a ver com drone. Por quê? Porque a luz, a gente dá para ver ali no vídeo, apesar de ser filmagem de celular, ela ficava mais ou menos intensa e, se observar bem, dá para ver que é como se estivesse fazendo esse movimento de rotação e a luz vai acompanhando o movimento, né? Bem, bem fraquinho. Na última ocasião em que essa luz apareceu, quem viu foi minha mulher. E ela já estava diferente, estava azul. Um azul muito bonito,
mais próximo daqui da varanda onde eu avisto, porque na frente eu moro dentro de uma área de floresta, né? Então, assim, estava mais próximo. Eu falei da área de floresta porque qualquer coisa aqui que tenha barulho é um barulho mesmo. O som ele se propaga aqui, é um vale, então o som se propaga aqui, faz eco, e a gente, assim, qualquer coisa. Às vezes eu acordo com, sei lá, um passarinho que está piando e parece que é um dinossauro. Enfim, e ela avistou, ela falou, Marcelo, olha lá a esfera. Hoje ela está diferente, realmente, estava um azul muito bonito, e de repente sumiu. Foi a última vez. E a Sani não lembra. Ela não lembra. Foi ela quem avistou, foi a luz, a coloração mais bonita, e ela não lembra. Não lembra de jeito nenhum. Já conversamos, e ela, caramba, não lembro. Eu lembro de ter te chamado, mas não lembro em razão do quê, e exatamente de como era. Enfim, ela lembra que me chamou por alguma coisa misteriosa que ela viu, mas ela não consegue se recordar da bendita esfera. E essas foram vezes que nós avistamos esse negócio, assim, foi depois, mas foi bem próximo ao evento lá da Floresta da Tijuca, no mesmo ano de 2013, e só vinha ter outro avistamento bem mais tarde, anos após, até te mandei o vídeo também, que foi, eu digo, nessa área aqui, né, que foi uma esfera muito luminosa, e muito luminosa mesmo, e aí já um brilho intenso, também à noite, já era 11 e pouca da noite, e não tanto para a área de floresta, um pouco mais para a direita, onde já tem a civilização aqui, e era muito intensa, sem barulho nenhum. Nenhum, foi ficando mais intensa, moveu um pouquinho só. Se fosse um helicóptero, gente, o barulho ia ser enorme aqui, né? E foi bom também que eu te mandei aquele videozinho quando o helicóptero passou, dá para ouvir bem, é um barulho bem característico, né? Um som bem característico, e assim, ficou bem intensa. E eu falei assim, eu vou pegar o outro telefone para tirar uma foto, porque esse telefone com que eu estava filmando não tinha uma câmera tão boa, um zoom não era muito bom. Aí quando foi o tempo de eu vir aqui dentro, pegar o telefone e retornar, aquela luz tinha sumido. Aí você até falou, caramba, se ela tivesse sumido com você filmando, ia estar ali uma prova, né, uma evidência de que realmente era inexplicável, mas ela tinha sumido. E foi esse avistamento aí, eu não sei o que era aquilo, era um farol, diferente da outra luz, que era uma coisa bem assim, quase diáfana, né, que ela ficava rodando, maior barato. E diferente também das luzes, talvez até pelo horário que a gente viu na Floresta da Tijuca. Aquilo ali tinha algo não sei, era um imã que atraía, o que provocava, você que teve também esses avistamentos lá em Poranga e o outro lá no terraço, o que provoca no nosso interior, caramba, é uma sensação, é uma experiência, eu acho, assim, equivalente a uma experiência religiosa. Sim, eu tenho, né, estou estudando esse assunto, né, estou no começo dessas investigações, mas já tenho algum material, né, de coisas que eu estudei, pessoas que eu entrevistei, e de fato é muito comum essa experiência de um vislumbre, né, como se o tempo parasse, principalmente quando são coisas assim de curta a média distância, e você quer estar conectado, você se sente conectado àquela situação. Então, se você introduz uma filmagem, uma foto, né, é como se interrompesse o próprio vislumbre, o próprio acontecimento. Então, muita gente pergunta, mas por que não filmou, não fotografou, né? Porque é uma coisa tão fantástica que você quer experienciar aquilo, você não está preocupado em alguém acreditar em você depois, embora eventualmente pode-se também filmar, dependendo do tipo de pessoa, né, ou do tipo de emoção, você pode ter essa racionalidade de fazer isso. São fenômenos, são situações de natureza fundamentalmente emocional, por isso que muitas vezes não se filma, né, não se registra, né?
A gente, assim, não dá nem vontade, na É. verdade, de filmar. Eu filmei essa esfera dessa vez que meu filho chamou, até é engraçado que a minha filha tem uma hora que ela fala assim, eu tô com medo, porque ela se escondeu debaixo da cama. E, assim, eu filmei até mesmo por uma prova para mim, sabe, de que aquilo me remeteu à experiência na Floresta da Tijuca, e eu precisava de uma prova para mim de que não foi uma alucinação coletiva ali, minha, dos meus companheiros de treino e daqueles chineses, sabe? Eu precisava de alguma coisa para eu poder ver. Não, peraí, realmente, eu vi, meu filho viu, meu outro filho viu, a minha filha viu, ok, somos 4. A minha mulher viu também, já somos 5, ok. Né? E lá na floresta, mesma coisa, 4 vimos e a Cíntia não viu porque não quis. Né? Então, é isso. Não, eu quis comprovar, ter algo para mim, sabe? Não para mostrar para os outros, nem para validar perante terceiros a experiência em si. Mas depois disso, aí entra a Serra da Beleza, em 2019. Né, quando eu fui para lá, eu não fui atrás de ET, né, eu fui numa busca de mim mesmo, eu estava passando por um momento de muito conflito interno, estava num momento. Nossa, eu tive uma depressão resistente que foi terrível. Eu fiz uso de todo tipo de medicamento, e não dava certo. Não, foi uma depressão resistente que perdurou por muito tempo, sabe? E eu falei, não, agora eu preciso me buscar e talvez a solução não seja mais medicamentosa, até porque os medicamentos, toda classe de antidepressivo que você imagina, eu utilizei. Toda classe. Desde as mais clássicas até as mais modernas, todo tipo. Não só medicamentos diferentes, mas assim, o fármaco mesmo, né? O mecanismo de ação, todo tipo. Não deu certo, eu falei, quer saber, eu vou para a Serra da Beleza. Aí liguei lá para a Beleza da Serra, né, para a pousada do Arnaldo, ele atendeu, e eu falei, cara, eu sou do Rio, estou precisando ir para a Serra da Beleza. Ele, mas por que Serra da Beleza? Eu falei, porque eu preciso ficar num lugar que não tenha ninguém ao meu redor, e eu escolhi a tua pousada porque eu já vi aqui que ela é para dentro da estrada, né? Ela pega aquela estradona lá de terra, coisa e tal, não é ali em Conservatória, não é em Santa Isabel, é no meio do mato, é isso que eu quero. Quarta-feira tem gente? Ele falou, não, quarta-feira eu não abro. Eu falei, então é isso mesmo que eu quero ir na quarta-feira, porque você não abre, não vai ter ninguém lá. Ele falou, não, mas você é carioca, quer vir para a Serra da Beleza? Tu tá querendo roubar alguma coisa aqui, cara? Eu falei, não, não quero. Eu falei, eu vou explicar a situação. Aí eu expliquei para ele. Aí ele falou assim, então é aqui mesmo que você tem que vir. É para cá que você tem que vir. Se esse é seu problema, se você quer se encontrar, vem para cá. Eu só vou te dar uma missão. Ele me deu uma missão que era chegar lá e ir até o Cruzeiro. Quando eu cheguei lá, eu entendi a missão, que era longe e alto para caramba. Tive que cumprir minha promessa, porque eu falei que eu ia assim até o Cruzeiro. Ok. Na Serra da Beleza, assim, nós tivemos alguns avistamentos de coisas também, um eu te mandei, né, tem ali a voz de todo mundo, mas era noite, então só para ver que são luzes. E de repente a luz some, e o Daniel, que é o filho dele, seu xará, grita, sumiu, sumiu. Mas até então tá todo mundo brincando, é a mãe do ouro, que não sei o que, é moto, é isso, é aquilo outro. Enfim, também tive o avistamento de uma luz amarela, bem alta, não deu para filmar aquilo, também não tive interesse em filmar. Mas o que é interessante na Serra da Beleza? Fui ao Quilombo para tentar ver a mãe do ouro, e lá no Quilombo, o seu Manuel já era falecido em 2019, que era o grande, né, cabeça ali de todos, quem mantinha as tradições ali vivas, mas eu acabei conversando com outro senhor lá, salvo engano era seu Benedito. E eu perguntei para o seu Benedito, falei, ô, seu Benedito, e a mãe do ouro, como é que está aqui? Dá para ver, não dá? Ele falou, meu filho, depois que o celular entrou aqui, a mãe do ouro e o espírito da floresta foram embora. Olha só. Ele falou, ninguém mais tem interesse aqui, essa nova geração só quer saber de telefone celular. Eles ficam no Instagram, no Facebook, nesses negócios todos aí, o dia inteiro.
E aí, a Mãe do Ouro, isso, olha, foi chocante para mim, sabe? A Mãe do Ouro e o Espírito da Floresta não moram mais aqui. Eles foram embora. Olha só, que interessante, né? E aí, realmente, eu não vi a Mãe do Ouro lá, não vi nada, não tive nenhuma sensação, mas, voltando lá para a pousada, aí, na sexta-feira, o Arnaldo chegou lá com o Daniel, com o filho dele, e apareceu um cavalo branco, entrou lá nas terras dele e falou, vamos laçar esse cavalo, me ajuda, coisa e tal. Então a gente foi, pegou o jipão dele lá, que é o peladinho, né, e a gente, é um bugre que ele tem lá, a gente desceu atrás do cavalo, ficamos lá, eu e Daniel, meio que tentando encurralar o cavalo, o Arnaldo laçou o cavalo. Beleza, o Arnaldo voltou nesse bugre, e eu e Daniel voltamos com esse cavalo e com um potrinho que estava acompanhando ele. Beleza, pegamos os bichos, então vamos voltando. Na volta a gente começou a ouvir um negócio assim, e com uma resposta na mesma língua, tá? Aí, acompanhando a gente pela floresta. E os cavalos começaram a ficar malucos, tentando dar pinote, coisa e tal. Aí o Daniel, que é da terra, eu não tenho a menor familiaridade com isso, eu parecia um ET ali, porque eu não sabia o que fazer com aquele cavalo. O Daniel acalmando os cavalos, acalmando o potrinho, coisa e tal, o cavalo também, a égua, né? Na verdade era uma égua, não era um cavalo. E os bichos começaram ali, sabe, a ficar agitados, e depois eles foram acalmando. E esse negócio, conforme a gente ia andando, ia fazendo... Caramba! Beleza, os bichos se acalmaram, os cavalos, a gente estava andando. Quando chegou na porteira da Beleza da Serra, essas vozes passaram para o outro lado da estrada de terra. Esses sons, sabe? Parou de fazer aqui o som e começou a fazer do outro lado. Tudo bem, a gente levou aquilo na esportiva, a gente não se apavorou, os bichos ficaram mais calmos, a gente entrou. Enfim, depois disso, conversando com o Arthur, né, que também é ufólogo, anda por ali, ele falou que já teve algumas experiências também de mais ou menos parecidas com isso. Não sei, pode ser bicho, pode ser, sei lá, não sei, um som que estivesse ecoando ali, daí a nossa percepção de que está aqui passou para lá, mas era muito, muito perceptível para nós que, primeiro, o negócio estava acompanhando a gente, que havia ali uma interação entre aquelas duas vozes e que eles passaram sem a gente conseguir enxergar de um lado para o outro, cruzaram o nosso caminho, que foi na hora que os bichos ficaram nervosos, assim, e foram para o outro lado, que nós não conseguíamos ver. Né? Lógico que a nossa percepção podia estar afetada por alguma outra coisa, como, por exemplo, podia ser um eco, como eu falei, sei lá. Mas para a gente era muito claro isso, sabe? Que era alguma coisa que estava acompanhando a gente, que veio desde lá de baixo. E era um som anômalo em relação a tudo que você já conheceu, não não eram dois perus conversando, assim. Assim, sabe? Era um negócio doido, sabe? Parecia mesmo assim, sabe? Dois perus, né? Assim, e outro, e respondia, sabe? Parecia que um estava conversando com o outro, mas a coisa mais interessante é que conforme a gente andava, o negócio estava acompanhando a gente. Você não via nada, era invisível, não tinha... Não, a gente não via nada, não via nada. E assim, e veio lá, quem conhece a Beleza da Serra, tem uma parte lá que tem um depósito de leite e uma estrada que desce, e a outra que vai para a Beleza da Serra. Assim, você vem lá do Mirante, né? Daquele outro, esqueci o nome lá onde você foi, aquela outra pousada lá. Qual é o nome lá? Mirante da Serra. Isso. Você pega aquela estrada, aí tem uma hora que tem assim o depósito de leite, e aí você seguindo em frente vai dar lá na Beleza da Serra, do Arnaldo, e você descendo, é uma estrada que eu acredito que vai dar lá no sítio do tio dele, e foi onde a gente pegou essa égua e o filho dela, né? Então é um bom percurso. E esse percurso, esse negócio acompanhando a gente desde lá de baixo. Interessante também, não causou medo nem nada, mas isso aí foram os fenômenos da minha primeira experiência na Beleza da Serra. Eu tenho uma foto que eu não te mandei, por quê? Essa foto
eu tenho que encontrar a original dela, porque o que eu tenho é só um recorte que eu mandei para um amigo, que são 3 ou 4 esferas, uma quase acoplada à outra, e isso estava parado no céu, em cima do iglu. Fiquei naqueles iglus lá no primeiro iglu. E está o meu carro, a foto original está o meu carro, está o iglu e está esse negócio lá em cima. E eu tirei uma foto, porque achei bonito. Não achei que era ET, não. Mas achei bonito aquilo, aquela formação ali. Pode ser, tudo eu ponho um pode ser. Daniel, tudo eu acho que pode ser, sabe? Pode ser uma coisa ali geológica, como o pessoal fala de raio-bola, sei lá, mas eram 3 ou 4 acoplados e eu fiz o recorte. Depois eu te mando também se eu achar o original, porque o original tá o meu carro, tá o iglu, e esse negócio tá pequenininho lá em cima, mas quando você dá zoom dá para ver também, né? Então eu não te mandei por causa disso, porque tá fora de um contexto, né? E depois eu te mando. Mas essas foram as coisas que eu vi da primeira vez, né? E da segunda vez, aí teve o negócio da segunda, foi da terceira vez que a gente foi lá, aí teve o negócio do túnel do Capoeirão. Já falei para cá. Pode falar. Tudo isso, todo esse material, né, o Arnaldo vai passar e vai ser colocado ao final do vídeo, tá, pessoal? Então, tenham paciência aí, ou quem quiser já ver, avança o vídeo, não é recomendável, é legal acompanhar o relato a respeito ao que ele está trazendo também, para vocês entenderem, mas vai ser colocado ao final do vídeo, né, as fotos, as imagens, né, os vídeos, né, que ele fez, o túnel do Capoeirão, né, o som. No Capoeirão, que é um túnel que foi construído, né, quer dizer, foi escavado pelos escravos há muitos anos e que tem relatos ali também de luzes que acompanharam algumas pessoas enquanto atravessavam o túnel, tem relato de gente ouvindo o lamento dos escravos, essa coisa toda. Nós queríamos fazer uma travessia, né, lá de Conservatória, quer dizer, na verdade a gente partiu da Beleza da Serra, mas a gente queria fazer de Conservatória até Santa Isabel, passando por esse túnel do Capoeirão, porque é um túnel conhecido lá. Quando nós chegamos, daí quem estava? Éramos eu, a minha mulher, a Sani, o Daniel de novo, o filho do Arnaldo, e um amigo do Daniel, menininho, eles são crianças, quer dizer, pré-adolescente, né, 11 anos. Enfim, e nós íamos fazer esse percurso. Quando nós chegamos na boca do Capoeirão, estava alagado. Tinha chovido muito, então não tinha como meu carro passar, né? Meu carro é um carro sedã, não passaria por ali. E aí eu falei o seguinte, vamos fazer uma coisa, vamos tentar gravar, aí já foi intencional, tá? Vamos tentar gravar ali dentro do túnel, ver se a gente pega algum som misterioso, ou se a gente tem assim, alguma experiência, mas vamos chamar mesmo. Aí o moleque, tá doido, vamos não. Aí, então tá, então vamos sim. Ah, pô, tá bom, vamos lá. Aí fomos, nós 4, né, nós começamos a entrar ali no Capoeirão, mas não deu pra gente entrar muito mesmo não, porque a gente já viu que estava alagado, mas ali a gente viu que estava bem alagado mesmo, então não dava pra gente sequer entrar muito no túnel, mas a gente conseguiu entrar razoavelmente num ponto aí já bem escuro. A gente estava gravando, a gente estava usando um aplicativo, esse aplicativo estava fazendo muita interferência, tinha muita interferência. Mas teve um momento em que uma picape ela entrou pelo outro lado do Capoeirão e veio na nossa direção. Né? Quando a picape entra, as interferências param. Né? Dá para ouvir bem, aqui vem aquele barulho. É o barulho da água, tá? Que a picape entrou, como estava muito alagado, dá para ouvir o barulho da água sendo movida ali. E aí, a gente conversando, normalmente, a minha mulher fala assim, eu ouvi sorry. Eu até achei estranho, que sorry, quem que ia falar inglês com ela ali? Né? Eu ouvi sorry, que não sei o que, e a gente continua conversando. E ela pergunta, mas o que é isso? Tipo assim, o que a gente está fazendo? Eu falei, não, a gente está tentando gravar alguma coisa inexplicável por causa do aplicativo, né? Um aplicativo chamado Ecovox,
que me foi recomendado por um amigo da Alemanha que falou que já teve várias experiências gravadas com esse aplicativo. Ele gosta muito dessas coisas, né? E aí, beleza, eu comprei o aplicativo, comprei a versão paga, coisa e tal, e nunca tive nada. Eu usava aquele negócio, nunca gravou nada, só interferência. Mas nesse daí, não. A gente ouve claramente, primeiro, uma espécie de, não sei, um suspiro. Esse suspiro é meio ruim, não é legal assim, a sensação que traz quando a gente ouve. E logo depois, claramente, a voz de uma mulher cantando. E ali é muito, muito nítido, não, é indubitável, não dá para duvidar, está gravado. Não é voz de criança, não é a voz da minha mulher, porque a minha mulher não tem nem essa afinação toda, é muito afinada a voz. E realmente cantarolou, na verdade. Não dava para ter ninguém lá dentro. Primeiro que a gente via o outro lado, né, a luz no fim do túnel, a gente via. Não tinha como ter alguém ali, a não ser que fosse uma pessoa louca, porque ia estar num túnel alagado, fazendo o quê? Isso a gente não conseguia ver, porque se tivesse essa pessoa louca, ela estava muito para dentro, era justamente onde o túnel estava mais alagado, só se fosse uma louca mesmo, porque, caramba, a gente chegou ali, a gente ficou ali, ou seja, era impossível, né, a gente imaginar que tivesse alguém ali. E essa voz cantarolou para a gente. Não ouvimos na hora, nós não ouvimos, fomos embora, e depois, no carro, como a minha mulher falou que ouviu Sorry, engraçado que ela fala que ouviu Sorry, e depois tem o antes, agora eu não lembro bem, mas está lá na gravação, tem alguma coisa assim, tipo, então não sei se ela ouviu como Sorry, porque agora eu não consigo lembrar se ela falou isso antes ou depois desse primeiro suspiro. E depois, junto da voz, também tem essa outra coisa que está ali também. São, na verdade, duas fontes diferentes de som, de sons que parecem humanos, o cantarolar parece ser humano, se não for humano, é também de algo inteligente, estou dizendo assim, se não for de um espírito humano, se não for de um escravo que está ali, se as paredes não retiveram essa memória e a memória de alguma maneira foi acessada, não sei, pelo aparelho, né? Eu só sei que aquele cantarolar, ele é humano. Ele é humano. E o som que está junto dele parece ser humano também, mas de alguém que está numa situação não tão alegre quanto a de quem está cantarolando. Então parece que são duas, talvez uma não percebesse a outra, sei lá, são duas inteligências ali, e sem dúvida nenhuma aquilo dali caramba, não tem como duvidar de que tentou interagir com a gente, sabe? Porque realmente foi um cantarolar, e justamente quando a minha mulher estava falando sobre isso, né? Mas para que serve isso aqui? Para que a gente está fazendo aqui? Né? E aí vem aquele cantar aquele cantarolando. Então essa experiência foi bem legal também, porque logo depois, é interessante porque logo depois, apesar de nós não termos ouvido, a vontade que deu foi de ir embora. Então isso aí foi a última coisa que a gente fez ali no túnel, né? Foi aguardar, parece que a gente estava aguardando até isso se manifestar. E a gente foi embora. Né? Até o menino já tinha falado, eu vou a pé, que não sei o quê. E a gente vai embora dali. Esse daí foi esse daí muito assim, iluminador. Né? Iluminador porque a gente fica atrás disso. E a angústia que dá, por exemplo, num contato desse, de sei lá que grau, com seres supostamente de outro planeta, de outra dimensão, é uma sensação de abandono, sabe? Tu não se sente abandonado, não? Não é?
De abandono. Porque eles vão embora e não estão nem aí para a gente. Sim. Sim, eu Fica ali vendo aquele negócio, de repente o negócio vai embora e não dá nenhum oi. Sim, eu tive isso na experiência que eu relatei já aqui no canal, numa entrevista que eu dei lá no canal do João Marcelo, que está aqui replicada na Playlist Estranho, né? Quando eu vi uma sonda ufológica no terraço do meu consultório aqui em São Paulo, no bairro de Genópolis, né? E às 5 horas da tarde eu estava com um paciente, inclusive, um garoto, também foi testemunha da sonda, e eu comecei a, né, mexer meus braços, ela começou a me movimentar como se estivesse se me imitando, né, que começou a andar em zigue-zague, estava a 3 metros de distância da gente, né, no que seria equivalente ao 15º andar do prédio, né, e mudou de cor, ela era uma esfera metálica do tamanho de uma cabeça de uma pessoa, mudou de cor, o núcleo começou a piscar, né, trocava de cor e tal, e eu tive que ir embora em respeito ao meu paciente, que ficou angustiado, era uma criança, e eu justo tinha deixado o celular em cima da mesa antes de subir lá no terraço, eram 2 lances de escada, né, e é claro que todas as vezes que eu voltei lá para tentar encontrar a sonda, voltei sem o celular, deixei o celular num cantinho tipo, olhei para o céu e fiz assim, olha, tô sem o celular, pode aparecer. Ela nunca mais apareceu, né? E dá aquela vontade de quero mais, né? Então, eu acho que, assim, muito do tema do estranho aqui, do meu interesse em parapsicologia, ufologia, experiências místicas, deriva de uma tentativa de resposta e reencontro com esse tipo de situação. Você acha que isso pode ser, Daniel, tipo uma experiência? Porque, assim, quem é abduzido diz que sofre determinadas intrusões nos seus corpos, coisa e tal, e tiram um pedaço e fazem sexo enfim. Mas esquece a parte física, das experiências físicas, de quererem nosso DNA para miscigenar, não sei. Mas não parece também ter um pouco de experiência psicológica? Sim. Porque, caramba, aparece e vai embora e deixa a gente numa. Porque a gente dá uma importância muito grande àquilo. Uhum. E o negócio não dá nenhuma importância pra gente. Vai embora, some. Eu não Me sei. senti assim. Foi uma sensação de abandono terrível. Parece até. Sim, pode concluir. Sim. Parece até uma coisa meio materna, sabe? Pô, minha mãe me abandonou. É tipo isso, sabe? Foi ruim. Então, eu não sei se eles não dão atenção, digamos assim, não dão como a gente gostaria, muitas vezes, isso, né? Mas eu acredito, dentro dessa circunstância, né, inclusive porque eu ia levar o celular antes de subir, não consegui pegar o celular, né, não consegui pegar, então eu acredito que eu já estava sendo monitorado, porque eu subia no terraço com frequência para mexer com água, com tinta, nos atendimentos lúdicos com crianças, né? Eu tinha essa finalidade, eu subi no terraço do prédio. Então, eu acredito que eu já estava sendo monitorado e aquela situação foi calculada e preparada, possivelmente, porque não tinha mais ninguém ali e a sonda estava parada. Assim que eu terminei de subir o lance de escada, me deu vontade de olhar para o lado, eu tinha uma esfera de metal polido parada flutuando, emitindo uma luz verde-limão metálica do seu núcleo, e eu comecei a gritar de alegria, fazer assim, acenar, e ela começou a fazer uma dança, assim, como se ela estivesse imitando os meus movimentos. Então, assim, eu entendo que aquilo estava ali para mim, né? Então, enfim, agora, quais são as repercussões disso, eu não sei, né? Fica uma incógnita mesmo, mas de alguma maneira isso gera um desejo de saber, né? Tanto no seu caso como no meu, nós somos buscadores, a gente está em busca da verdade. Então, eu sempre me inspiro no Fox Mulder lá, né? Quem não, né?
do Arquivo X, né? A minha esposa estaria mais para Scully, né? Que seria uma cética em relação a tudo, né? Eu, por exemplo, considero que possam existir outras realidades, universos paralelos, que a gente viva numa Matrix, por que não? Todo o universo é matemático, né? Tem muitos físicos hoje em dia, com física quântica, que nos apontam, né, através das EQMs, né, de uma série de fenômenos de transcomunicação com os mortos, né, registros, né, de vozes que não vêm de lugar nenhum. Isso tudo está documentado, né, inclusive, de que existe uma realidade matricial por detrás desse universo material e observável, dessa linha de espaço-tempo que nós vivemos. Existem indícios para isso, inclusive, que são corroborados por pessoas que têm formação em física avançada, né? Então, há toda uma questão aí de se buscar um novo paradigma na ciência, por isso a finalidade da nossa conversa, né, de poder contribuir, eventualmente, para uma guinada de paradigma, para uma revolução científica. O que a gente está dizendo aqui não é anticientífico, pelo contrário, é uma tentativa de importar essas pautas anômalas ou estranhas, que muitas vezes são ignoradas e ridicularizadas pelos cientistas, o que não é sadio, para importar isso para dentro da ciência, né? Então, assim, eu acho que a companhia que nós podemos ter, entre aspas, desses seres, dessas realidades, é através da nossa vontade de saber, que é o que move os cientistas, os ufólogos, os psicanalistas, enfim, e eu acho que isso não pode ser censurado. Acho que a gente deve falar para ampliar nossa fronteira de conhecimento, né? Eu às vezes paro para pensar sobre qual a função de determinadas coisas terem se feito visíveis ou audíveis, né, para mim e na companhia de outras pessoas, o que isso pode impactar na minha relação com o mundo. Essa coisa que você falou de Matrix é muito interessante, porque suponhamos que realmente haja um outro mundo que seja habitado por seres que sejam espirituais ou que sejam extraterrestres, etc. Se esse outro mundo se ele recebe, por exemplo, o espírito do ser humano que desencarna, e lá esse espírito continua se manifestando de uma maneira consciente, parece que esse outro mundo é mais real do que o nosso, né? Porque a gente vai daqui para lá, e lá que a coisa continua, ou lá que a gente realmente passa, se isso existir, né, passa a ter uma noção maior do que realmente significa a vida e do que realmente significa o universo habitável, né? Pode ser, gente, é muito inquietante isso, né? É muito inquietante. E assim, na prática, o que isso pode repercutir na prática, pelo menos de uma maneira muito sucinta, é o seguinte: a minha verdade é só minha verdade. Tem tantas verdades que se manifestam para a gente que a gente não consegue explicar. Então, muitas vezes eu posso não entender o outro, mas porque ele vive num outro paradigma. Eu estou falando isso em todas as situações, em qualquer situação, né? O outro vive de acordo com os seus paradigmas e, portanto, a minha capacidade de entendê-lo pode não chegar até onde ele habita e se manifesta, sabe? Então, acho que eu sou mais tolerante a partir de então, né? Eu sou mais tolerante e procuro perceber dentro disso o quanto as minhas ações, se elas não forem muito, às vezes, mais ou menos, né, conscientes, como eu posso, às vezes, ferir, prejudicar, etc. Né? Eu estou falando agora, por exemplo, na minha própria profissão. Eu gosto muito, não sei se você conhece o Jordan Peterson, um psicólogo canadense. Eu gosto muito dele. E ele fala que a virtude não está em você ser uma pessoa inofensiva, que a virtude está em você
ser uma pessoa, um monstro que se reconhece como tal, mas que se mantém sob controle. E hoje eu entendo mais um pouco disso, porque na minha profissão, às vezes, se você me irrita, suponhamos que você seja um advogado que seja arrogante, e você me irrita. A partir daí, eu tenho um poder de me vingar de você através da minha decisão judicial. Sim. Entende? E isso daí é o pior dos cenários. É o pior dos cenários, ou seja, é eu ter essa monstruosidade fora do meu comando. Que a minha monstruosidade pode se manifestar na minha escrita, na minha fala, nos meus atos, mas nesse caso, se manifestando na minha decisão, eu posso prejudicar alguém porque um outro alguém foi arrogante e esse outro alguém representa aquele alguém que eu estou, na verdade, prejudicando. Sim. Entende? Então, assim, essa visão de que as realidades são muito maiores do que a gente consegue perceber, ela me dá, inclusive, a capacidade de ser tolerante com esse cara que é arrogante, de perceber que eu não posso usar o meu, olha só que terrível, a minha autoridade como instrumento, por exemplo, de vingança, ou que eu também não posso me arvorar, às vezes, da ideia de que eu tenha uma resposta que é mais justa do que de uma outra pessoa poderia ser, porque, caramba, cada um de nós tem seu paradigma, a gente não é, de modo nenhum, neutro nisso tudo. Sim, e é o que você está falando, me lembra daquela máxima do Shakespeare: há mais coisas entre o céu e a terra do que pensa a nossa vã filosofia, e também da psicanálise como cura pelo amor, né? O que você está dizendo é que no direito, e isso vale para tudo, né? Que é a gente poder ter uma compreensão do outro, da alteridade, e ser benevolente, né? Poder fazer circular o amor, né? Pelos outros, né? Pelo nosso próximo. Essa é uma pauta aí aqui do canal. A gente tem, como você falou, aquele vídeo do Religiosos Perseguidos no Percurso Psicanalítico, que é na playlist da Oficina de Psicanálise Criativa, nos mostra como os psicanalistas também podem incorrer em posições de perseguição das diferenças, de intolerância, e o quanto a máxima de Jesus, amarás o próximo como a ti mesmo, se faz mais presente do que nunca, né? Clama por ser escutada sempre. Isso em qualquer área que a gente está, seja no misticismo, na religião, no direito, na física, na psicologia e por aí vai, né? Talvez a gente acabe sendo instrumento não de uma mensagem extraterrestre, mas de uma mensagem muito humana a partir dessa nossa capacidade de enxergar. Eu acho que isso tem uma verdade por detrás do que eu vou falar. A nossa capacidade de enxergar fora, eu acho que ela é diretamente proporcional à nossa capacidade de enxergar dentro. Sabe, de olhar para dentro de nós mesmos, né, de perceber o quanto a gente tem tanto de luz quanto de sombra, porque todo mundo, ninguém gosta de falar de suas sombras, né, nem de reconhecer suas sombras, e muitas vezes eu acho que a gente tem medo de olhar, a gente vê, opa, isso aí é esquisito, mas está em mim. Né? Então, acho que quanto mais a gente tem coragem de encarar as nossas sombras, mais nós temos oportunidade também de encontrar a nossa luz dentro e de ter essas interações com o que está fora e não se mostra tão facilmente assim, sabe? Eu acho que, tanto assim, que tem muita gente, aquelas pessoas que vêm, né? Às vezes você vê entrevista, eu vi uma bola, desceu, coisa e tal, tem que são pessoas muito ingênuas, às vezes, muito puras até, no jeito de falar, no jeito de se expressar, sabe? E muita gente que é muito sabida, que é muito arrogante, que sabe pra caramba, que isso aqui, ou pode ver talvez como uma forma de lição para expandir seus horizontes, mas geralmente não vê. Pode não ver, porque a razão tem seus limites, né? Esse é o limite da razão. A gente precisa, às vezes, sentir o coração e não só o nosso intelecto, né? A nossa racionalidade. Bom,
papo está muito gostoso, mas a gente precisa, acho que, encerrar agora. Já temos. Estamos aí adiantados na hora. E, Marcelo, queria novamente agradecer imensamente a tua participação aqui no canal. Fica aberto para a gente pensar em novos vídeos, novas trocas. E, pessoal, gostaram do vídeo? Deixem aquele like, compartilhem, deem aquela força. Vamos levar adiante aí essas perspectivas de ampliação da realidade, né, Marcelo? É isso aí, a gente... Enfim, a gente está sempre disposto a falar, a conversar e também a ouvir, né, quem quiser entrar em contato. Eu não tenho Instagram pessoal, mas o pessoal me encontra no LinkedIn, através do YouTube mesmo, de vez em quando eu faço uns comentários ali, pode ver no YouTube e comentar. Enfim, é isso. Eu estou também à disposição aí de quem quiser trocar uma ideia a partir desses vídeos. Legal, quem quiser também falar com o Marcelo, pode usar o e-mail do canal, paixoanalítico@gmail.com, está na descrição do canal, e aí eu repasso para ele também a mensagem, ou manda aí nos comentários também, direto, sem ser por e-mail, nos próprios comentários do vídeo, que o Marcelo pode responder direto aí. Isso aí. Beleza, Daniel. Obrigado. Até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado, Marcelo. Um abraço e até breve. Tchau, tchau. Tchau.